18. Bendito seja o nome do Senhor. Que diz a palavra do Senhor: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Vou repetir: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, com a ajuda do Espírito Santo, Deus tem uma palavra para todos nós e os ouvintes da Rádio Semear nesta manhã de sexta-feira. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. A soberba, amados, é um sentimento terrível, pois ela não procede de Deus. Nós ouvimos aqui o pastor deixar uma palavra onde Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade, ela vem do próprio Deus. Sendo Deus, ele se fez humilde. E a soberba, ela é um sentimento de superioridade. Quem é soberbo, ele faz de tudo para alcançar seu objetivo. O soberbo, ele não respeita quem é inferior a ele. A pessoa que é soberba, ela tem o nariz empinado, ela faz de tudo e esmaga qualquer um. E ai daquele que se opor no seu caminho, porque ele não vai respeitar, porque ele tem um objetivo, essa pessoa tem uma meta, e ela vai alcançar, essa pessoa vai alcançar de qualquer forma. Então, para ela rebaixar alguém, ela não vai medir esforços. O soberbo, ele é aquele que reconhece por um tempo até uma autoridade, mas em contrapartida, ele almeja aquela posição de autoridade. Isso vale em todas as áreas da nossa vida. Na área espiritual, diante de Deus, a pessoa que é soberba, tem esse sentimento, ela não depende de Deus. E pior que isso, as pessoas que são soberbas, elas atribuem tudo que Deus dá para elas mesmas. É um sentimento excessivo de autovalorização. Então, ela vai valorizar o seu entendimento, ela vai valorizar o seu diploma, se assim ganha, ela vai valorizar a sua profissão, seus bens materiais, e nunca vai atribuir a Deus todas as dádivas que consegue na vida. E aqui quebra um princípio glorioso do Senhor, que está no livro de Jó, Jó 28, capítulo 28, e versículo 28 do livro de Jó. Quem é soberbo, ele está quebrando esse princípio de Deus. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, a soberba como um mal, quem se separa da soberba é inteligente. Então, um soberbo, uma pessoa soberba, ela quebra esse princípio porque ela atribui tudo que Deus dá, as dádivas de Deus, ela atribui para ela mesma. E, com certeza, isso não dura por muito tempo, porque a gente acabou de ler um provérbio de Salomão que diz que a soberba procede à ruína. E a ruína é um ato de desmoronamento, de destruição. Já começa a ruir. Veja que todo soberbo, ele não vai avante. O soberbo, ele não cresce. O soberbo até pode começar bem, mas no final vai ser amargo o seu final. Vai ser muito triste, porque Deus, ele é Deus. Deus, na história bíblica, Deus nunca deixou nenhum soberbo de pé. Todos os soberbos caíram por terra, porque Deus mostrava que ele era sempre Deus e que todos os homens caíram por terra. No livro de Tiago, no capítulo 4 e o versículo 6, o apóstolo Tiago, que foi meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago, que era filho de Maria, Tiago, ele escreve algo tremendo. Tiago diz no capítulo 4 e o versículo 6, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Deus, ele resiste. Veja que é o próprio Deus que resiste pessoas que são soberbas. As pessoas soberbas são as ignorantes, são pessoas arrogantes, brutas, orgulhosas ao extremo. São excessivas, se sentem magníficas, esplêndidas. São aquelas pessoas que têm o egocentrismo, a autoexaltação, está mais elevada do que os outros e até pensa que é mais do que Deus. Não sei se vocês já ouviram pessoas dizer, não, meu Deus é o meu dinheiro,
e coloca o dinheiro acima de Deus. Então, o pecado da soberba, ele é condenado energicamente por Deus por violar o princípio da sabedoria que o Senhor dá no livro de Jó, que eu acabei de ler aqui, que é temer ao Senhor, respeitar a Deus, honrar a Deus. Jesus disse que Deus é Espírito, em João 4, versículo 24, que Deus é Espírito, importa aqueles que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então, todo soberbo, ele não vive dependente de Deus. Ele exclui Deus da sua vida e acha que resolve as coisas sem oração, sem buscar a face do Senhor. Mas nossas aptidões, nossas aparências, nossos sucessos, nossas riquezas não são resultados, irmãos, queridos ouvintes, não são resultado dos nossos próprios esforços, das nossas próprias energias. Antes, todas as dádivas, elas são de Deus. E o pecado da soberba, que vem de orgulho também, consiste em atribuir a nós mesmos aquilo que recebemos pela misericórdia e vontade de Deus. Aleluia. Então, todo soberbo, ele começa a ruir aí, começa a fracassar por ele não atribuir a Deus tudo que ele tem na vida. Deus nos dá o fôlego de vida, Deus permite a gente andar, Deus permite a gente falar, Deus permite a gente viver. O apóstolo Paulo escreveu no Atos dos Apóstolos, ele disse em Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi o médico Lucas, uma palavra tremenda. Atos capítulo 17, versículo 18, Paulo disse, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo aqui estava em Atenas num debate, e Paulo estava falando do Deus desconhecido, e Paulo diz aqui que Deus, ele não depende de homem algum, aleluia. Antes, nós dependemos do Senhor. No versículo 24, Paulo diz, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Este, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens. Veja que Deus não depende de homem para servi-lo. Não, Deus não depende dos homens. Como que necessitando de alguma coisa. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Não. A gente não dá nada para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se ele precisar de alguma coisa. Pois, Paulo diz aqui, pois é ele mesmo que dá vida, o fôlego e todas as coisas a todos. Atos, capítulo 17, versículo 25. Aí Paulo diz aqui, de um só ele fez toda a raça humana que foi de Adão, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse o Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Aí Paulo frisa, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, irmãos, a pessoa que é soberba, que ela atribui a vida a ela mesma, não depende de Deus. Mas a palavra do Senhor está nos ensinando que a gente precisa de Deus para viver, aleluia, para nos mover e para existir. Essa semana retrasada, uma senhora me parou, eu estava descendo para buscar a minha esposa com o meu filho, e a senhora me parou aqui no loteamento, e ela estava pedindo a Deus que alguém passasse para ajudar ela, que o pai dela teve um AVC, e estava esperando alguns dos irmãos aparecerem e ninguém apareceu. E eu vinha descendo para encontrar minha esposa e ela me chamou e perguntou se eu podia ajudar ela. Eu disse, vamos, eu posso sim, porque o pai dela estava na cadeira e ela queria que levasse para a cama porque ela não podia pegar só. E assim a gente pegou e colocamos ele ali na cama. Eu levantei uma oração, disse a ela que confiasse na misericórdia do Senhor, que Jesus era poderoso para curar aquele homem. E ela disse que cria, que acreditava, e Deus ali oramos, e do jeito que ele estava, ficou. Deus não operou milagre. Mas o que eu quero dizer, que Paulo está dizendo, em Deus nós vivemos, nós nos movemos. Veja que é Deus que faz a gente andar. É isso que eu quero frisar aqui. Que o Senhor, ele está até agora, não é, deitado, inválido. Ele está inválido. Eu já fiz uma oração também a um senhor que teve 3 AVCs, ele estava muitos anos sem ouvir, sem andar e sem falar. E assim a gente fez essa visita, oramos, e Deus ali operou um milagre. Deus fez aquele homem andar,
há muitos anos sem ele andar, ele dormia no sofá na casa, e fez aquele homem andar, fez aquele homem ouvir e fez aquele homem falar. Bendito seja Deus. Que foi uma glória tremenda na casa dele que Deus derramou. Glória ao santo nome de Jesus. Aí Paulo está dizendo que quem é soberbo não depende de Deus. Mas aqui a Bíblia está nos ensinando que Deus deixa a gente viver, nos mover e andar. Aleluia. Por isso que nós dependemos do Senhor. Aleluia. Mas quem é soberbo e pensa que a vida que tem uma vida plena, tem uma saúde física extraordinária, mas a gente acabou de ler que a soberba precede a ruína. E a gente vê muitas pessoas tendo a saúde arruinada, fracassada, debilitada com doenças. E às vezes os médicos que têm seu diploma não conseguem reverter aquele quadro daquela enfermidade. E uma das piores são tumores, são câncer, que ali a doença ela não sai. Mas Deus ainda é Deus de operar milagre. Deus é Deus de repreender enfermidades. Louvado seja Deus para aqueles que reconhecem que dependem de Deus. Porque o pecado da soberba, ele é um princípio satânico. O diabo, que hoje é diabo, acusador, caluniador e difamador, ele no seu coração se ensoberbeceu. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, conta a história do anjo querubim, que ele se sentiu melhor do que Deus. E Deus abateu ele. Deus destronou ele. Ezequiel capítulo 28 fala do princípio de onde veio a soberba, de onde foi gerada esse sentimento de superioridade, de alta exaltação, de arrogância, de prepotência. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 em diante, veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Olha, Deus já começa a dizer, levante uma lamentação. Já começa o soberbo da parte de Deus se lamentar. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se, olha aqui, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti. Tu te tornaste objeto de espanto e deixarás de existir. Deus está fazendo uma comparação ao rei de Tiro, com a entidade maligna que tinha sobre aquele império. E Deus, claro que um rei aqui é totalmente diferente do querubim, porque Ezequiel está falando do querubim que habitava no jardim do Éden. E ele era um querubim ungido, que aqui, claro que era Lúcifer, que era um anjo de luz, que Deus ungiu, consagrou